Se você já precisou comprar o Microsoft Windows e já fez uma busca na internet, já deve ter visto que existem preços bem diferentes, desde abaixo de 100 até acima de 1000. E aí a gente se pergunta a razão de tudo isso. Eu já gravei um vídeo sobre isso e gerou um certo barulho. Inclusive, algumas pessoas até foram um pouco agressivas. Talvez não tenham entendido muito bem. Mas, se ficou confuso mesmo, eu peço desculpas e vamos esclarecer então um pouco mais esse assunto. Mas antes da gente começar, um recado rápido. Caso você queira aprender muito mais de tecnologia, marketing digital, redes sociais, nós já temos alguns cursos e também outros estão por vir. Além disso, se você estiver precisando de ajuda com alguma coisa, nós temos o nosso serviço de suporte, consultoria e aulas particulares. Todos os links estão aí abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. E a gente tem recebido muita reclamação das pessoas também que, mesmo inscritas e com o sininho marcado, elas não recebem as notificações do YouTube. Para solucionar isso, a gente criou o nosso canal no Telegram e nosso grupo no WhatsApp, ambos gratuitos, onde só a gente fala para não ter bagunça. Ali a gente coloca vários conteúdos, além de mencionar nossos cursos quando são lançados e também cupons de desconto. Então, se você tiver interesse, acessa lá. Todos os links estão aí abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. E se você gostar deste vídeo, curte, se inscreve e compartilha com quem pode se beneficiar. Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, só falando rapidamente desta parte aqui, porque já falei num outro vídeo. Quando a gente vai comprar, por exemplo, uma licença do Windows e até de outros softwares, a gente encontra vários preços diferentes e de empresas, muitas vezes, que a gente nunca nem ouviu falar. E aí a gente se pergunta como alguns conseguem esses preços, enquanto varejistas famosos não conseguem esses preços. O que acontece, né? Bom, eu mencionei que essas licenças muitas vezes são duvidosas, nem sempre, mas muitas vezes. E aí pode complicar um pouco, você pode pagar por algo e de repente às vezes até perder o seu acesso, por exemplo. Vou explicar então um pouco mais essa parte aí, que muita gente não entendeu ou mesmo ficou um pouco confusa mesmo da minha parte. Então vamos detalhar isso aí. Então agora vamos falar dessa parte das licenças, né, de diversos softwares, mas também, claro, da Microsoft e do Windows. Existem várias formas de entregar os softwares para os usuários. Então a gente tem o CSP, Cloud Solution Provider, então você vai com o serviço na nuvem, você oferece o serviço para a pessoa. Por exemplo, Microsoft 365, Google Drive, essas coisas. Você assina ali, está tudo na nuvem, já era, tá? Temos também o outro tipo de licença, chamado OEM, OEM. O que significa isso? Original Equipment Manufacturer. Tá, beleza, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que está atrelada ao hardware. Então você pega montadoras de computador, de notebook, uma Dell da vida, ela compra a licença lá da Microsoft e consegue colocar no equipamento. Essa licença ela paga mais barato do que se você for comprar no varejo, tá? Só que é isso, está atrelada ao hardware. Se o seu hardware quebrar, se você vender o computador, o que for, você não consegue levar essa licença com você. Então é isso, está atrelada ao hardware. Essas empresas montadoras compram mais barato e colocam ali no seu hardware. Tanto que se você for pesquisar, você fala, bom, aqui a Dell está me oferecendo Windows por 400, 500, 700. Só que eu vou tentar comprar fora. Aí você vai ver que o preço é mais de 1000. Certo? Se você for comprar com varejistas mais conhecidos e tal. Beleza, entendido isso, você tem a outra opção também, FPP, Full Packed Product. O que significa isso? Que era aqueles pacotes, você lembra aqueles pacotões que você comprava, uma caixa de CD, de DVD? Enfim, é esse FPP que já foi descontinuado e tal. Quer dizer, não sei nem se ainda tem por aí, mas acho que não tem mais não. E aí temos então a outra opção, chamada de ESD, né? Electronic Software Delivery. Então a pessoa vai lá, acessa, baixa do site original ali da empresa, aí ela compra a licença, coloca ali, quando ela instala e já era, tudo funciona perfeitamente. Temos ainda uma outra opção, que é chamada de GGK, né? Get Genuine Kit, mas aí é quem já teve problema de utilizar pirata, recebia um pacote também para colocar o original e tal. Beleza, então agora entendido isso, a gente vai entender um outro ponto. Eu falei para você que tem o OEM, né, que é no hardware.
Só que você também consegue comprar fora. Essa é chamada de retail, né, do varejo. Beleza? Então você consegue comprar no varejo. Você compra um computador sem sistema operacional ou compra ali com Linux, por exemplo, e aí você vai no varejo e compra o original. Muitas vezes você vai pagar mais de 1.000. Então no varejo ele é mais caro, só que no varejo você leva para onde você quiser. Você tem mais essa liberdade, não está preso no seu hardware, tá bom? E aí você tem uma outra opção chamada de volume. O que significa esse volume? São grandes empresas ou empresas maiores aí que compram em volume maior, porque você tem vários funcionários. Então você tem um desconto para comprar isso. Beleza, entendemos esses pontos, que esses são os principais. OEM, né, que é atrelado ao hardware. Temos ali o outro que você vai no varejo, então você compra direto no varejo a licença. E temos ainda outra opção que é o volume, que não é provavelmente você, mas uma grande empresa vai lá e compra em volume da própria Microsoft. Tá? E temos a opção também de escolas, instituições de ensino, governo e tal, que também tem outros descontos aí com a Microsoft. Beleza? Mas pegando esses 3 pontos aqui, hardware, varejo e volume, né, que são de empresas grandes, você tem essas diferenças. Então beleza, entendido isso, vamos entender como que chega na gente os preços mais baixos, certo? Bom, como você viu, várias empresas compram em volumes grandes. Tanto, por exemplo, montadoras, quanto outros tipos de empresas compram em volumes grandes. Só que nem sempre essas licenças são utilizadas e às vezes eles querem se desfazer delas. E aí eles procuram uma empresa que vai comprar isso deles e depois vai revender, certo? Então é essa negociação. Se a Microsoft permitir isso, então essa negociação é legal. Se a Microsoft não permite isso, aí a negociação se torna ilegal. E aí esse comércio de licença, dessa forma, pode se tornar ilegal. Então tudo tem a ver se a Microsoft ou outras empresas permitem esse tipo de troca de comercialização de licenças. Se estiver permitindo, show de bola. Se não estiver permitindo, as empresas estão fazendo isso de uma forma um pouco ilegal, certo? Aí entra outro ponto. Algumas pessoas falaram, todas essas licenças são OEM, você está viajando. Na verdade, não é isso. Algumas licenças são OEM, outras não são OEM, certo? Então tem licenças que sim, foram vendidas aí como OEM para essas empresas que vendem no varejo, só que empresas aí mais duvidosas, né, que a gente não conhece tanto, então foram vendidas para elas e elas estão comercializando no varejo. Isso é legal? Aí a Microsoft tem que nos dizer se é ou não. Se ela permite que quem comprou como OEM, né, quem eu digo, a empresa que comprou como OEM, não utilizou todas essas licenças e jogou de volta para o mercado, alguém comprou mais barato e está vendendo no varejo, se isso for legal, maravilha. Eu ainda não encontrei, falaram que tem um comunicado aí da Microsoft falando sobre isso. Eu pesquisei e não encontrei. Se vocês souberem, manda aí que eu quero ler. Bom, mas esse é o ponto. Se a Microsoft permite, é legal. Se a Microsoft não permite, aí é uma questão mais duvidosa. Mas isso aí não coloca em xeque aí na hora que você utilizar. Só que qual é o ponto? Se você estiver comprando uma licença OEM, a hora que você comprou e quiser mudar de computador, aí você não consegue, porque é OEM. Certo? Entendido isso? Maravilha. Só que qual é o outro ponto também? Muitas dessas empresas que vendem no varejo mais barato, elas também compram no mercado duvidoso. Então, às vezes licenças que foram roubadas, licenças que estão sendo comercializadas de uma forma ilegal, elas compram isso e elas comercializam. Então tem esse lado também, tá? Então tem esses pontos. Agora, você vai conseguir saber se aquela empresa conseguiu aquela licença de uma forma legal ou ilegal? É difícil você chegar nessa informação. Então tem esse ponto. Aí entram as outras perguntas. Comprei uma licença, vamos supor que seja ilegal. Vai danificar o meu computador? A resposta é não, tá? Porque você comprou uma licença. Qual é o grande problema? Essa licença pode expirar, às vezes são licenças compartilhadas, né? Você nem sabe que são compartilhadas, mas são compartilhadas com outras pessoas. Então você pode perder o acesso se a Microsoft descobrir. Então tem esses pontos, sabe? Que você basicamente vai perder aí finanças, dinheiro, certo? Então é esse ponto. Agora, você vai danificar a sua máquina? Não. Mas também tem um outro ponto importante que eu não vi as pessoas comentando. Muitas pessoas que compram essas licenças que vamos chamar de duvidosas aí, nem sempre elas baixam do site original da empresa. Então nem sempre elas vão lá na Microsoft, baixa ali o originalzão, mas compra a licença, digamos, de uma empresa duvidosa, que ela não sabe a origem e tal. Beleza?
Muitas vezes ela baixa esse software de outros sites, ou às vezes um colega passa para ela de alguma forma que não sabe onde foi baixado e tudo mais. Então você nem sempre baixou o originalzão e só está comprando uma licença duvidosa. Agora, se você não baixou o original, qual a implicação disso? Eu não sei, ninguém sabe, porque pode ser muito problemático ou pode não ser nada. Pode ter vindo do site original ou pode não estar com nenhum problema no arquivo, nem nada do tipo, não ter nada malicioso. Então aí entra o incerto, de onde a pessoa baixou, entra o incerto. Agora, qual que é a diferença entre licença, vamos chamar de licença pirata, né, uma licença falsa aqui, e um ativador, né? Alguém criou aí de uma certa forma uma ferramenta, um aplicativo aí que você executa e ele consegue ali, por exemplo, quebrar o software e deixa ele legalizado, né? Quais os riscos de um e de outro? Bom, o risco da licença é mais financeiro. Agora, o risco do ativador, você está pegando ele ali, você vai executar, você não sabe o que tem nele e você também não sabe o que ele vai fazer para quebrar a senha lá daquele software, certo? Às vezes ele vai deixar o seu computador mais lento, às vezes tem algo malicioso, ou enfim, as coisas podem não funcionar lisas, tá? Então, esse é o ponto. O vídeo ficou um pouco maior, mas eu tentei explicar detalhadamente. E aí vai de cada um. Ah, Tarso, eu prefiro muito mais eu pegar o ativador de graça, não pago uma empresa que pode estar usando de forma maliciosa, comprando esses códigos de forma ilegal aí, né? E vendendo também de uma forma duvidosa. Então eu não pago essas empresas que estão jogando um jogo que eu não acho bacana. Prefiro usar o ativador, pelo menos não estou pagando uma pessoa, né? Uma empresa que está ganhando dinheiro com essa coisa ilegal. Eu entendo o ponto. Certo? Então, aqui não vou defender nenhum lado nem o outro, porque qual é o grande problema? Eu entendi esse ponto, essa lógica, né, essa questão aí mais de reflexão, só que qual é o outro ponto? Você também está usando um ativador que você não sabe as implicações no seu computador. Então um tem um problema ético de um lado, o outro tem um outro problema também, enfim, né? Não tem um jeito muito certo. Mas é isso, então tem esses dois pontos aí para você analisar o que você prefere. Aí tem as versões que são chamadas de mais originais, assim, né? Que é a compra no varejo. E aí você vai pegar de sites maiores, você vai ver que o preço está acima de 1.000 e é caro mesmo, infelizmente, né? Eu acho que isso aí precisava ser mais barato, mas aí não vou entrar nessa discussão. Então esse é o ponto, tá? Então entendeu as licenças agora você entendeu um pouco como pode essas licenças chegar no mercado. Inclusive, algumas pessoas, por exemplo, como pessoa física mesmo, que não é uma empresa grande, que não está cheia de licença, às vezes ela consegue vender a licença dela que ela não está mais usando, tá? Então tem empresa que compra isso. De novo, se isso é legal ou não, eu não encontrei informações da Microsoft mesmo falando sobre esse tema. Aí eu gostaria de encontrar, se alguém souber, me passe que eu quero ver, tá? Mas se isso for legal, maravilha, a pessoa vende lá a licença, o outro compra mais barato e revende no mercado, sem problema, tá? Então é isso aí. Esses são os tipos de licenças, as coisas, as dores de cabeça que podem gerar, tá bom? Espero que tenha ficado mais claro agora. Se não ficou, deixa aí nos comentários que eu vou ver se eu melhoro ainda num outro vídeo, tá? Espero que não seja preciso, mas se for, a gente melhora num outro vídeo. Tá bom? Então só lembrando aí, se você quiser aprender muito mais de várias coisas, de tecnologia, marketing digital e redes sociais, nós já temos alguns cursos e outros estão por vir. E se você precisar da nossa ajuda com alguma coisa, nós temos o nosso serviço de suporte, consultoria e aulas particulares. Todos os links estão aí abaixo, explicando detalhadamente como você entra em contato com a gente. E também nós temos o nosso canal no Telegram e grupo no WhatsApp e tudo mais. Beleza? E caso você ainda não saiba também, nós temos aqui no próprio YouTube a nossa área de membros, tá? E é bem baratinha. Basta você clicar ali em Seja Membro, você já vai conhecer as opções que tem. Se alguma te interessar, é só você vir participar com a gente. Então é isso. Se você gostou deste vídeo, então curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente posta e compartilhe com quem pode se beneficiar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.